Em nosso estudo de hoje, a lição 52 do livro Rumo Certo tem por título Mais Sempre. Ante as questões aflitivas que nos assoberbam a experiência individual, analisemos agora das receitas de paz que a doutrina espírita nos oferece à frente dos males com que somos defrontados no dia a dia. Entraves para entendimento com o próximo. Apliquemo-nos sempre mais à caridade de observar com mais profundeza e compreensão as dificuldades dos outros. Conflitos domésticos. Pratiquemos sempre mais a caridade do concurso fraterno pelo culto da gentileza dentro de casa. Ofensa e ingratidão. Atendamos sempre mais a caridade da desculpa incondicional, dissipando a névoa do erro com a bênção da tolerância. Injúria e maledicência. Exercitemos sempre mais a caridade de não comentar o mal. Azedume e irritação nos corações amigos. Exerçamos sempre mais a caridade do retorno à conversação afetuosa sem alterar a voz, por pior que seja a ocorrência menos agradável que haja sucedido. Calúnia e acusação. Demonstremos sempre mais a caridade de sermos cada vez mais úteis onde estivermos. Influência obsessiva. Exemplifiquemos sempre mais a caridade da resistência às tentações através do trabalho no refúgio da prece. Contratempos e provações. Estendamos sempre mais a caridade da paciência no desempenho fiel das obrigações que a bondade de Deus nos tenha confiado, ofertando dia a dia ao mundo e aos nossos semelhantes aquilo de melhor que sejamos capazes de produzir. Tédio e desânimo, façamos sempre mais a caridade de visitar auxiliando, quando nos seja possível, os irmãos em penúria que ainda não possuem por vezes nem mesmo a 20ª parte das vantagens e oportunidades com que nos felicitam a vida. Em verdade, a trilha da evolução é uma estrada para cima, enxada de perigos, empeços, sofrimentos e espinhos, que para nós se exibem como sendo dolorosos e difíceis problemas. Antes, porém, de procurarmos qualquer remédio, experimentemos sempre mais o esforço da caridade e estaremos no exato caminho da solução. O que a gente fica admirado na obra do Emmanuel é dessa capacidade que ele tem de nos incentivar e nos esclarecer com relação à reforma íntima. Porque a gente percebe e vem sempre trabalhando esse conceito, né, nesses estudos, que nós espíritos nós temos duas asas, a asa da inteligência e a asa da moralidade. Mas quando a gente começa a fazer o estudo do Evangelho, a gente está usando a asa da inteligência, parece que você lê o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João 1, 2 vezes, e você esgota como se aquilo fosse um livro que você já leu e já tem o conhecimento já e bola para frente. Quando, na verdade, é um livro que você vai ler ainda durante muito tempo, enquanto a gente estiver em mundo de expiações e provas, e você não consegue praticar na sua totalidade, por isso que nós estamos aqui na Terra. A gente percebe até no movimento espírita uma tendência o livro dos espíritos a gente já sabe de cor, aí que você quer buscar novos livros, e volta e meia a espiritualidade vem chamar nossa atenção falando, olha, doutrina espírita, casa espírita séria, é Allan Kardec no início, no meio e no fim. Mas a gente tem uma tendência a buscar novidades, que vai agradar a gente no campo intelectual de maneira a chamar a atenção para novas formas de você enxergar a mesma coisa. Que o aprendizado é amar o próximo como a si mesmo. E o Emmanuel, ele mais uma vez, ele faz um estudo aqui para a gente hoje, que não é aquele estudo para você estudar com o lado intelectual. É um estudo para você observar com os olhos da moralidade. Ele vem dar dicas para a gente. Olha os problemas. Ó. Você tem problema de entender o próximo. Tem conflito doméstico. Problema com ofensa e ingratidão. Com injúria e maledicência. Com azedume e irritação. Com calúnia e acusação, com obsessão, influência obsessiva, com contratempos, provações, tédio e desânimo. Ele vai dar dicas aqui que estão resumidas numa frase, mas que não tem como a gente, em 10 minutos, a gente falar sobre cada uma com a profundeza que o assunto merece. A gente vai fazer uma observação rápida e fazer aquela comparação com a gente, que é o que eu acho que cada um deve fazer isso. Olha só, ele vem falar pra gente, eu estou tendo problema de entendimento com o próximo, eu não consigo aceitar e entender aquele vizinho, aquele meu parente, como é que ele pensa dessa maneira, como é que ele só age dessa maneira, por que ele tem essa posição política diferente da minha, por que ele tem essa posição religiosa diferente da minha. Ele vem falar, ó, apliquemos mais a caridade de observar com mais profundeza e compreensão
as dificuldades dos outros. Vamos aprender com profundeza e compreensão, principalmente com compreensão. Entender, não, ele tem que ser daquele jeito, ele tem o direito de ser daquele jeito, e eu não tenho o direito de mudar ninguém. Se alguém perguntar para mim qual é a minha posição, e se for uma conversa amistosa, a gente pode até falar, a minha posição é isso, é essa, por isso e por aquilo, mas entrar em conflitos, como ele diz aqui, entendimento, simplesmente não vale a pena. Aí depois ele vem falar, ó, no conflito doméstico, ele fala sempre praticar mais a caridade do concurso fraterno pelo culto da gentileza dentro de casa. E a gente dentro de casa, com aqueles que a gente convive, né, 24 horas por dia, que dormem com a gente tem uma tendência a perder a gentileza mais rápido. Isso é normal com todo ser humano, acontece com todos nós. Depois ele fala da ofensa e da ingratidão. Ele vem falar a caridade da desculpa incondicional. É engraçado que tem algumas pessoas que eu fico analisando, às vezes a pessoa faz um monte de coisa, tentando às vezes até te magoar, mas você simplesmente, aquela pessoa você gosta tanto que você vai deixando acontecer, igual acontece com uma pessoa senil. Por exemplo, a minha avó, que está hoje com 99 anos, eu paro para conversar com ela e ela volta e meia vai falar algumas coisas até agressivas. E a gente olha para ela com aquela risada, entendendo que ela só está falando isso porque tem 99 anos. Já não está com a mente muito equilibrada. Por que a gente não pode pensar isso também das pessoas mais novas, que também não estão com um equilíbrio emocional e por isso estão falando algumas coisas, né? Estão ofendendo e sendo ingrato com a gente. Depois vem falar de injúria e maledicência, falaram mal da gente. Aí ele fala, ou então não comentar. Ele fala, exercitar uma caridade de não comentar o mal, não falar sobre o mal. Aí depois azedume e irritação. A gente ter o retorno à conversação afetuosa. Ao invés de ficar alterando a voz, a gente descobre que a gente pode falar a mesma coisa e vai perder o impacto, vai perder o alcance, dependendo do tom de voz. Quando você fala de maneira agressiva, você vai estar sendo interpretado como uma pessoa grossa, uma pessoa que está brigando. Quando você fala de maneira mais suave, você está falando a mesma coisa, o mesmo conteúdo. Depois fala da influência obsessiva e ele vem falar para a gente, quando você sentir aquele pensamento recorrente, que você sabe que está te estimulando a uma coisa que é contrária ao evangelho, é você se vingar de alguém, é você ceder uma determinada tentação de um vício que você tem. O que ele fala para a gente? Vamos lá, a caridade da resistência às tentações e coloca o caminho de sempre, todos os espíritos falam isso. Trabalho e o refúgio da prece. Quantas vezes a gente se priva de momentos, a gente simplesmente faz prece. Eu estou com vontade eu estou quase caindo naquela tentação de ceder a minha resistência aqui. Eu faço uma prece, vejo que a prece não está dando resultado, que a vontade está grande, me entrego a algum trabalho que vai ocupar meu tempo. Aliás, essa é a fórmula principal do estudo da obsessão. Depois ele fala contratempos e provações. Eu estou com um objetivo e no meio do objetivo tem um monte de obstáculo que está me atrapalhando. Contratempo. Ele fala, entendamos sempre mais a caridade da paciência. E o Emmanuel tem uma frase num dos estudos dele que me marcou. Ele fala assim, né, que não importa a conquista do objetivo, o que importa, o que é avaliado, é quais foram os meios e qual foi o meu equilíbrio emocional durante o período que eu estava buscando o objetivo. Mais importante do que você chegar na linha de chegada é a maneira honesta, a maneira que você trabalhou durante todo o trajeto da corrida. Essa que é a ideia e que foi muito marcante esse estudo para a gente. Como vários outros, o Emmanuel é um educador nato. Depois ele fala tédio e desânimo. Então ele fala, quando bater tédio e desânimo, a melhor maneira é procura um trabalho assistencial, procura fazer visita a alguém que está doente, procura ter uma casa um asilo, uma casa de idosos, ou então um orfanato, ou então vai até algumas pessoas que a gente já conhece mesmo, que são do nosso convívio, que passam por uma situação financeira difícil. E o tédio vai acabar com toda certeza, porque você vai ver pessoas que são verdadeiros guerreiros, passando por situações, privações materiais enormes, mas vivendo a vida conforme Deus estabeleceu para cada um deles. E fala, em verdade a trilha da evolução é uma estrada para cima, cheia de perigos, empeços e sofrimento. Mas antes, porém, de procurarmos qualquer remédio, vamos experimentar sempre mais o esforço da caridade e estaremos no exato caminho da solução.
Então é mais um complemento para a gente entender definitivamente o que seja a caridade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.